Bora fazer uma tortinha de frango comigo? Fiquei super animada pra fazer essa torta, porque é a primeira vez que eu faço torta no nosso apartamento, depois que a gente casou. A gente já tem quase 9 meses de casado, e eu nunca tinha feito torta aqui no apartamento, aí acordei super animada e resolvi fazer. E eu nunca tinha feito torta na vida, porém a minha mãe estava me ajudando e aí eu fiquei mais tranquila. Bom, e a primeira coisa que eu fui fazer foi temperar, né, o frango, fazer o tempero. Então, eu cortei cebola e alho e fui mexer no azeite já. Coisa mais gostosa do mundo é o cheiro de cebola com alho e azeite, né, gente? Sou apaixonada. Também já tinha limpado o frango, a gente cortou o frango, limpou com vinagre. Na minha cabeça tem que limpar com vinagre, senão fica sujo. E a gente já começou a temperar também o frango. Coloquei sazon, sabor a mi e pimenta do reino. E também, como eu não tinha molho de tomate, eu coloquei uma colher bem cheia de ketchup e ficou muito, muito, muito gostoso, gente. Não imaginei que ia ficar tão gostoso o tempero, mas ficou. O frango ficou sensacional. E a minha panela de pressão, a tampa dela tá com um probleminha, então por isso que eu resolvi fazer primeiro o frango. Na verdade, eu acho que a ordem certa é deixar o frango pronto mesmo, desfiado, né? Mas como ia demorar mais, porque eu ia ter que deixar no fogo bem baixinho, porque eu tava com medo de usar a panela de pressão. Não sei se vocês são assim também, mas eu tenho um pouco de medo ainda de usar a panela de pressão às vezes. Então, eu já deixei o franguinho ali cozinhando pra depois desfiar ele, né? E aí, a gente já foi fechar a panela pra deixar ele cozinhando, né? Ó, como vocês podem ver, a tampa tá meio solta. Enfim, vou deixar os ingredientes que eu usei aqui nos comentários da massa, porque nessa parte não dá pra ver muito bem. Mas a gente já começou a fazer a massa no liquidificador mesmo. E eu usei o básico de uma massa de torta, que é leite, farinha de trigo. Ao invés de óleo, eu usei azeite, porque eu não gosto de comprar óleo em casa. Coloquei uma colher de margarina bem cheia, fermento, e também usamos maisena, porque deixa a massa mais fofinha. Eu não sabia disso, mas a minha mãe disse que deixa a massa fofinha, então usamos. Também coloquei sal a gosto, uma colher, e também colocamos queijo ralado na massa, para ficar bem gostosa essa massa. E achei que a cor da massa ficou bem bonita, porque eu vi uma menina aqui no TikTok fazendo torta. Não lembro o arroba dela, mas foi por causa dela que eu fiquei com vontade de fazer torta. E a massa dela ficou bem branquinha, e essa ficou mais amarela. Acredito que possa ser por causa do queijo ralado, talvez, e da margarina. Não sei. Mas achei que ficou uma cor super bonita. E aí, a farinha de trigo, vai colocando aos pouquinhos, batendo, né? E também a maisena e o fermento, sempre colocar aos pouquinhos e deixar bater, né? No liquidificador. Gente, sério, eu estava muito, muito, muito animada de fazer essa torta. Acho que foi uma das receitas que eu mais gostei de fazer aqui no perfil, porque, não sei, gente, fiquei muito animada. E o Augusto ama torta e ama frango, então acho que foi uma das coisas que me deixou animada também, né? Fazer algo que agradasse o meu marido. Então, o franguinho a gente já desfiou, coloquei milho, azeitona e tomatinho picado. E já começamos a montar a torta. Eu montei a forma com margarina e farinha de trigo também. E aí, a gente já começou a montar. Coloquei uma camada mais grossinha na parte de baixo e já fui colocando o franguinho. E eu coloquei muito, muito, muito recheio, gente, porque pra mim, torta tem que ter recheio, não adianta. Aquelas tortas que só tem massa, eu odeio, tem que ter muito recheio. Minha mãe até falou, filha, acho que a gente colocou muito. Mas não, pra mim é assim que fica bom, fica perfeito desse jeito, com muito, muito, muito recheio mesmo. E ainda sobrou, gente. Eu fiz um pacotinho inteiro daquele peito de frango da Sadia, sabe? Que vem no pacotinho. E deu tudo isso de recheio e ainda sobrou pra eu comer com pão depois, que eu amo frango com, tipo, fricassê, sabe?
Então, adorei essa receita, deu muito, rendeu muito. E a torta também ficou muito recheada, como vocês podem ver. Olha o tanto de recheio, gente. E a massa que a gente colocou por cima quase faltou, porque tava com muito recheio e não tinha tanta massa assim. Talvez porque eu também usei uma forma bem grandinha, né? Mas eu fiquei com medo de usar a Marinex, porque a gente nunca tinha feito em Marinex, e não cozinhar, né? Não ficar bom. Então, eu usei a forma mesmo e achei que ficou perfeito no final. Eu deixei mais do que o tempo necessário, na verdade, porque meu forno é meio estranho. Mas aí a gente colocou por cima queijo ralado, orégano e queijinho pra fazer uma graça e achei que ficou perfeito. O Augusto até falou que tava com cheiro de pizza, gente, porque realmente ficou um cheiro muito, muito, muito bom e ficou uma delícia. Esse foi o resultado. Beijo! E me segue pra mais! Tchau!